vai trazer para nós esse conceito longo, queria aproveitar para te pedir, não sei, talvez já seja o seu plano, mas para incluir o comentário aí de Jeremias 32, que você ia pegando o gancho e vou falando. entrar nele. Então, Eu vou manda entrar nele. bala. É justamente por causa do conceito do capítulo 5, né? Justamente desse pergaminho selado com 7 selos. Inclusive, vale lembrar que, segundo alguns dados que a gente tem da antiguidade, né, era muito comum você ter cópias, primeiro, né, desses documentos legais, dessas escrituras, por exemplo. Jeremias 32 é justamente esse caso. Jeremias vai ser instruído por Deus para comprar um terreno, né? Isso evoca uma questão do jubileu, já vou falar disso também, que é bastante importante. E é interessante que esses manuscritos eram comumente selados, inclusive na presença de muitas testemunhas. Alguns até chegam a colocar que era na presença de até 7 testemunhas. Né? Eu achava que era 10. Não tem um número fixo, digamos assim, mas era comum esse tipo, que 7, ainda mais naquela região do Oriente Médio, é um número de completude, né? Ele fala de perfeição. Então seria um número bastante interessante, não é à toa que ele tem 7 selos justamente por isso. Assim como você tem 7 selos, 7 taças, aí as 7 trombetas, né, todas elas intercaladas, e depois eu vou entrar nisso também, porque os selos evocam essas questões, e tem algumas coisas bem curiosas, bem interessantes sobre isso também. Mas quando você vai para Jeremias 32, então Deus vai falar para ele comprar de Ananel, né, que é um parente dele, é filho do tio dele, né, um campo que está em Anatote. Vale lembrar que isso vai acontecer antes de Jeremias 34, né, que são alguns eventos que são relacionados ao Shemitah, que a gente já falou outras vezes aqui, né, um pouco antes, inclusive, do povo ir para Jerusalém ser destruída e ir para o exílio, né, todo o pessoal de Jerusalém. Então, existe um debate, por causa de Jeremias 32, dessa ação dele de comprar essa escritura, né, guardar, selar, que ele claramente no versículo 11, né, diz assim, ó, tomei a escritura da compra, tanto a selada, né, segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então você tem, ó, a escritura, você tem 2 ali. Você tem uma selada e você tem uma cópia aberta, né, como manda a lei e os estatutos daquela época. Inclusive ele vai, novamente no 14, Deus vai falar assim para ele, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura, né, essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, mete-as num vaso de barro para que possam conservar por muitos dias, né? Então, porque ele vai falar novamente que vai se voltar a comprar terrenos e tudo mais. Por quê? Porque o contexto desse, eles estão prestes a entrar no exílio, né? O exílio já é quase uma realidade. O povo, porque Jeremias ele não está numa ordem de sequência, tá? Quando você lê o livro de Jeremias, não está na sequência natural dos textos. Então ele dá uns saltos, vai e volta algumas vezes. Então, no caso, por exemplo, de Jeremias 34, você vê, por exemplo, a gente já falou outras vezes, ali acontece uma questão do Shemitah, porque é dar liberdade aos cativos, né? Então, a cada 7 anos, Deus mesmo diz, ó, não fui eu que determinei a cada 7 anos que você libere o seu irmão, né, o seu irmão forro, como ele diz, né, livre, sem dívidas, tá? E no mesmo contexto, você tem ele falando com Baruque, indo comprar esse terreno, né, que evoca a questão do jubileu. Então, existe um debate, não dá para você afirmar com certeza, mas que além de ter o Shemitah que teve em Jeremias 34, você tem um Shemitah vinculado a um jubileu. Porque se você olhar, inclusive, as datas, vai dar mais ou menos quase 50 anos depois, que foi na 586, mais ou menos, e em 530 e alguma coisa, você tem o decreto de Ciro. Não sei se é 539 ou 537, algo assim. Ou seja, quase 50 anos, 49 anos, 50 anos depois. O que dá um jubileu. Exatamente um jubileu nessa história. Porque o jubileu, gente, a gente lê o 50º ano, mas vale lembrar que até hoje também se debate se o jubileu é algo que acontece no 49º ou se ele é o 50º depois do 49º. Por quê? Vou explicar. Tá? Porque você tem 7 anos sabáticos, obviamente 49 anos, isso é claro no texto. Só que o calendário de Deus, lá em Êxodo 12, ele diz que é o seguinte, olha, o calendário agora, o primeiro mês do ano vai ser o mês de Abib, que é o mês de Nissan, né?
que é por volta de março, né? Março, abril. Só que você vê que tanto o Shemitah quanto o jubileu, e o jubileu, inclusive, é contado a partir do dia da expiação, que é no mês 7º, que é o mês de Tishrei, que é setembro, outubro, mais ou menos. E nem no dia 1º, porque o dia de expiação é no dia 10, né? Então você tem um debate que é o seguinte, tanto que você lê o livro de Jubileus, quando você pega o livro de Jubileus, né, ele conta de 49 em 49 anos. São semanas de anos. Ele vai separando isso e conta os jubileus, né, nessas 7 semanas de anos, que são 49. Por quê? Porque o ano começaria em Nissan e o jubileu começaria no meio do ano, no mês 7º, no dia 10. E iria, claro, até o dia 10 do mês 7º, desculpa, do ano seguinte, né? Que é o ano jubileu. Então, o que você teria? Você teria um ano novo que começou o ano 49, digamos assim, começou no primeiro mês de Nissan, e o jubileu, aí é uma das teses, ele fica encavalado. Ele fica encavalado entre o mês 7º daquele ano 49 e o mês 7º do ano 1, que começa o seguinte. Tá? Essa é uma das teses. Então você tem esse debate que acontece. E por que isso é importante? Primeiro, por uma série de fatores dos setes que a gente conhece da Bíblia, né? E é como se Deus contasse o 50º como ele dando esse 50º, que a gente chamaria do tempo de Deus com o tempo do homem. Tem a questão do Kairos. Não dá para explicar isso, precisa de um quadro para mostrar, porque é bem complicado o Kairos e o tempo Cronos, digamos assim, no Antigo Testamento, que você vê essas divisões. Mas o importante assim como o Shemitah tem uma questão também de juízo, por causa dos pecados cometidos sobre a terra, o jubileu, ele é como se fosse um Shemitah no nível da perfeição, né? 7 vezes depois. Então ele tanto pode ser um juízo grande, como ele pode ser uma mexida de tal maneira que dá um reset geral. Porque o que é a ideia do jubileu? A ideia do jubileu é que eles voltassem para a sua terra original. Então, se eu, por exemplo, nesses últimos 40 anos, eu vendi a minha terra, né? Eu nunca vendo a minha terra com posse, porque a pessoa que recebia naquela época não recebia posse efetiva da terra. Ele recebia direito de usar a terra até o próximo jubileu. Então, o que eu vendia para ele digamos assim, são as safras da minha terra até o próximo jubileu. Então, ele pagava, isso tem um valor, inclusive, o uso do solo, né? Então ele vai pagar isso, né, respectivo a quanto falta para o jubileu chegar. Quando chegasse o jubileu, automaticamente essa terra voltava para a minha mão de novo, para a minha família original. Ou seja, é como se Deus criasse um processo que a cada 49, 50 anos você tem um reset na terra. E a terra volta para o seu dono original. Né? Esse é o processo. Que é o que você vê acontecendo talvez em Jeremias 32. É uma questão simbólica, ele está comprando a terra, simbolicamente, deixando entender, assim, vocês vão para o exílio, mas não se preocupa, a terra vai continuar na mão de vocês, a terra é minha, eu vou continuar dando ela para vocês, vocês vão voltar para ela, e vai voltar e vai ter novamente a posse da terra. Né? Só que esse processo da perda da posse, você tem todo um exílio, todo um juízo que foi feito. O que aconteceu com a humanidade? A humanidade tinha a terra nas mãos de Adão. Ele recebeu o domínio sobre a terra. Né? Deus deu aos homens, o texto mesmo diz isso. Né? Então ele recebe a terra, ele é o rei da terra, Satanás o engana por meio do pecado, ele perde. Né? Lembra, aquele que foi vencido se torna escravo daquele que o venceu. 2 Pedro 2,19, se eu não me engano. Né? Essa é uma lei, é um princípio bíblico. Né? Quem foi vencido se torna escravo daquele que o venceu. Então, Adão foi vencido pelo pecado, foi vencido por Satanás, né? E, consequentemente, a morte passa a todo homem, e ele perde o domínio que tinha. Só que Satanás recebe esse domínio, mas não pode exercê-lo, lembra? Porque a terra foi dada aos homens e Satanás não pode exercer diretamente porque não nasceu na terra. Então ele tem um problema, né? Como ele não nasceu na terra, ele não consegue exercer isso de forma direta. Então ele vai sempre usar um proxy, né? Sempre vai usar por terceiros esse processo. E o que acontece? Esse processo todo, e aí você vai ver por que o livro de Ruth é tão importante. O livro de Ruth fala justamente de uma situação em que ela sai da sua terra, vai para uma terra que não é dela,
sofre, né, por esse processo todo, quando volta, né, volta com uma série de problemas relacionados, e aí você tem o parente remidor. O parente remidor que é Boaz, né, que é uma figura de Cristo, nós sabemos disso. Cuja função vai ser o quê? Restaurar, resgatar, né, aquela terra novamente, resgatar todo aquilo que eles perderam no passado e trazer de volta todo aquele benefício. Né? Por isso que ele vai fazer todo aquele processo do remidor. Né? Não só com Ruth, mas, né, e também com Noemi. Então, esse processo, né? Você tem um Noemi que representa os judeus e Ruth que representa uma gentia. Então você tem judeus e gentios, digamos assim, né, vinculados no mesmo processo, de mãos dadas. Né? E o Messias se revela primeiro para, digamos assim, né, o Boaz, que seria uma figura do Messias, se revela primeiro para a gentia. Né? Mas quem mostra que existe um Messias? A judia. A judia. Ela conhece os ritos, ela conhece como agradá-lo, mas quem vai receber o primeiro benefício é a gentia, que inclusive vai se tornar noiva e vai casar com ele, né? Nesse processo. E aí depois, claro, Noemi vai ser automaticamente, posteriormente, também beneficiada nesse processo. Né? Então esse processo de restauração que você vê no livro de Ruth é muito interessante, porque isso são figuras daquilo que Cristo veio fazer. Não é à toa que quando Cristo fala lá em Lucas, ele vai falar e ler o livro de Isaías, porque está falando do ano agradável do Senhor. O que é o ano agradável do Senhor? É o ano do jubileu, é o ano de restauração. Né? É o ano que ele vem justamente para tirar de Satanás tudo aquilo que Satanás roubou do ser humano. Então, por isso que Jesus vai vencer Satanás, vai vencer o pecado, vai vencer a morte. E lembra, aquele que foi vencido se torna escravo daquele que o venceu. Como Jesus venceu Satanás, já era para ele. Né? Ele pega de volta tudo que ele tinha, os despojos da guerra. Ele venceu o pecado, então ele tem poder para tirar você do pecado e dizer assim, não, eu vou tirar você do domínio do pecado e vou te colocar debaixo do domínio da justiça, da santidade. Romanos 6, é o que Paulo está usando em Romanos 6. Né? E venceu a morte, o que nos dá a ressurreição. Por isso que, inclusive, se Cristo não ressuscitasse, vã era a nossa fé, estaríamos debaixo dos nossos pecados, como diz Paulo. Né? Então você tem todo esse processo que Jesus resgata. E, consequentemente, ele se torna digno pelo que ele fez e pelo que ele passou e tudo que ele exerceu, até porque esse processo leva ele para se tornar, de forma, no ápice, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, apto para abrir a escritura da terra. Cuja escritura que o pastor Ricardo bem falou, você tem, ela está escrito, aí existe uma questão de tradução, né? Alguns colocam por dentro e por fora, outros colocam de frente e de trás, mas o fato é que você tem uma revelação conhecida por fora, que é a abertura dos selos, mas você tem o conteúdo interno que vai ser revelado, que é todo um propósito que já tinha se definido lá atrás, né? E do que vem pela frente no futuro. Né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre esse futuro depois, que é bastante interessante. Mas o processo, ele tem o seu início com Cristo, ou seja, Cristo já trouxe esse resgate. O resgate da terra, ele já aconteceu ele só não se completou de forma plena, por isso que a gente está no ainda não. A gente está nesse interlúdio do já é, ainda não. Então ele já tem o resgate, ele já é rei, ele já domina. Né? Por isso que o autor de Hebreus diz, olha, ele já domina, embora não pareça que esteja dominando, porque a gente vê muita injustiça ainda, porque a gente está justamente nesse processo intermediário. Esse processo intermediário, e aí eu volto a citar, por isso que eu acredito muito que os 7 anos de tribulação, os 7 anos que está relacionado ao acordo com muitos e a abertura dos selos, provavelmente vai estar vinculado a um período como a gente vê em Jeremias 34 e 32, a um período de final de Shemitah e início de jubileu. É esse final de Shemitah que teve? Não acredito, porque não vi acordo nenhum. Então eu acho que não é nesse ciclo. Eu acho que tem um outro ciclo aí, porque a gente não sabe qual é o jubileu. A contagem de jubileu se perdeu. Então, todo o Shemitah é um ótimo candidato para talvez ser esse o jubileu que a gente tanto aguarda, do retorno das coisas. E é muito provável que essa leitura que é feita seja feita justamente num período desses, de Shemitah com jubileu. Né? O tempo dirá se estamos certos ou não. Né?
Mas Muito ficamos bom, por muito aqui. bom, muito bom. Muito bom, muito bom. As tipologias aí foram riquíssimas. Deixa eu fazer só um parênteses, que há várias quintas escatológicas atrás, o pastor Ricardo Souza vai se lembrar, a Anitta, pastor Dioneide, permita só esse parênteses, ela foi diagnosticada com câncer e nos pediu oração. Nós oramos. Uma série de orações aqui por ela, e agora ela está aqui testemunhando. Glória a Deus. Pastores, meu milagre veio, fiz cirurgia e não vou ter que fazer químio. Aí aqui o comentário está sumido, mas ela está dizendo, Deus ainda faz milagres. Então é digno de nota de menção, todos oramos muito aqui pela Anitta e ela trazer esse refrigério aqui, que é isso que a palavra faz, né? A palavra, ela, até alguém já comentou aqui em cima, ela é como uma faísca aí que, pegando na pólvora, né, explode a fé age, e isso vai vir através do conhecimento das Escrituras. Muito obrigado por trazer esse feedback aí, Anitta. Louvado seja Deus, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para sempre. Glória a Deus. Retomamos aqui. Muito feliz. muito feliz pela Glória a Deus. Muito feliz pela Anitta, porque a gente se envolveu nessa oração. E que bom que deu certo. Glória a Deus. Uma alegria enorme. E Deus ainda faz, Deus só faz, só Ele faz milagres. Isso aí. Louvado seja Deus. Parabéns pela grande vitória, Anitta. Que Deus te honre como Ele tem feito. Glória a Deus. Vamos lá, retomando aqui. Você vai comentar o 34, Johnny? Ou o Souza vai comentar agora? Deixa o Souza falar um pouco. Vai. Eu já falei bastante, eu tomo um pouco de água aqui, que eu tô com sede. Ou nós vamos soltar lá para o seu? Acho que vamos voltar, porque assim, eu acho que o que é interessante, eu levantei a questão justamente para a gente poder falar sobre essa questão do contrato, porque o livro selado e tal, e eu achei assim muito joia, né? Eu concordo, eu também tenho essa visão. Já trabalhei bastante, eu trabalhei um semestre inteiro, foi um tempo extremamente prazeroso para mim e para a minha classe, o livro de Ruth. E eu trabalhei o livro de Ruth dentro do contexto de Juízes, porque eu estava ministrando Juízes, e aí eu fui trazendo algumas cenas paralelas a Juízes. Entre elas, existe justamente a passagem de Ruth, né, que acontece no tempo dos Juízes. O tempo que houve fome e tal, e eles foram obrigados a sair, e Noemi sai com uma família inteira, e quando volta apenas com uma nora. Então eu achei muito importante nós levantarmos essa questão do contrato, para nós entendermos o que está acontecendo lá com a abertura dos selos e o motivo pelos quais apenas Jesus Cristo é o único digno, porque Ele é o único apto a nos remir. Essa é a realidade. Ele é o remidor. Ele tem essa função de remidor. Então, somente Ele tem a prerrogativa do resgate, né? Então, acho que ficou absolutamente claro. E eu acho que... Vale citar que Ruth começa na festa da Páscoa, porque se você ler o livro, ela chega na época da colheita da cevada, que é a época da festa da Páscoa, mas ela fica ali, se você vê o contexto, são meses, porque depois ela vai ter a colheita do trigo. Ela vai fazer a colheita do trigo, que já passou a festa das semanas, que é o Pentecostes, e ela vai terminar casada em tabernáculos, que já terminou a colheita, né? Então, o livro de Ruth, ele segue todo o padrão das festas. Toda a linha do tempo. Desde o início da salvação por meio da Páscoa, passando pelo Pentecostes, chegando ao tabernáculo, onde ela vai usufruir do seu marido agora, né? Não mais somente noiva. Já está casada, né? Já está casada. já está casada. Teoricamente, ela casou na festa das trombetas, exatamente, né? É isso aí. É muito significativo, muito tremendo. Eu quero então saltar aqui para Oséias 2, até o Dionei provocou esse Oséias 2. Isso, eu quero trazer ele aqui a partir do versículo 5, para a gente chegar lá no 18, que vai falar das feras e do arco. Oséias 2, do versículo 5 em diante.
Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo. Meu Deus, né? O trigo, o pão, palavra, não é? O vinho é alegria, o óleo representando o Espírito Santo. Então, isso. E lhe multipliquei a prata, remissão, e o ouro que eles usam para Baal. Ele tá dizendo, você que está em casa, ele está dizendo os motivos pelos quais... Isso aí. Ele está dizendo os motivos pelos quais vem o julgamento dos selos, né? Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Não tem como não fazer a conexão aqui com a repreensão de Jesus com aquela igreja de Laodiceia. Inclusive, eu acho que ele vai trocar o vinho, vai dar um vinho misturado, vai dar o vinho da ira, o cálice da ira. Eu vou falar disso. É isso aí. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o meu gozo, as suas festas de lua nova e os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira. Isso aqui me remete a Abacuque 3. Sim. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Arcor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como o dia em que subiu da terra do Egito. Olha o deserto de novo, analogia com o Egito. Naquele dia, não qualquer dia, mas naquele dia do juízo, dos selos, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Então, ele derrama um juízo, e esse juízo tem um propósito. Provoca arrependimento, provoca conversão. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra. Olha que coisa, né? Os elementos ali dos quatro. E a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Tem um propósito. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e a estes a Jezreel. Ó vale. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. É forte isso aqui, cabe muito comentário aqui, né? Nossa, tem muita coisa. Glória a Deus. Eu acho interessante que Oséias ele dá uma trafegada, ele dá uma passeada em Apocalipse violenta. E não só nos selos, né? E não só nos selos. Mas já que a gente vai entrar nesse mérito, eu só quero resgatar então um pouquinho da questão que Oséias trata aqui. Claro que lá na frente ele vai tratar do Vale de Jezreel, que remete à ideia do Armagedon, vai falar do deserto. Há um texto aqui muito interessante, onde ele fala que, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, eu a levarei para o deserto e ali com ela eu falarei. Veja bem,
Apocalipse capítulo 12, né? Sim. Tem muitas conexões aqui, mas uma que eu quero fazer, já que faz link com a nossa discussão de hoje, é exatamente a questão do, embora a gente vai pular, né, digamos assim, a questão do cavalo vermelho, a gente pulou ele, mas depois nós voltamos para mostrar a severidade desse cavaleiro, do cavalo vermelho, essa questão dessa grande espada, que também tem dois tipos de espada no hebraico, né? O Dionei pode até esclarecer isso aí melhor para a gente, e aqui ele está sendo usada aqui, parece um contrassenso, ela é grande, mas na verdade trata de uma espada, como é que eu posso dizer, uma espada de ataque. Essa aqui é uma espada de ataque, de violência, de empreender violência, e ela geralmente é considerada como arma de guerra uma espada um pouco mais curta, e aqui diz uma grande espada, para mostrar exatamente o efeito, né? Esse grande mostra o efeito. Mas o que me chama a atenção é a questão do cavalo preto, para citar Ezequiel. Sem dúvida nenhuma, nós temos pela frente aí, não digo nós, porque espero não estarmos aqui mais nesse tempo, mas a humanidade tem pela frente uma crise sem precedentes, uma crise financeira, econômica, comercial sem precedentes. Há dois aspectos que eu quero levantar a bola, né? Porque um é, sem dúvida nenhuma, a questão da moeda não ter mais absolutamente valor nenhum, né? É isso que nós estamos vendo, né? A questão da tanto aqui em Oséias quanto em Apocalipse, né? Isso, exatamente, fome, miséria, uma grande crise financeira global, um alto custo. Mas aí há uma questão, e Oséias também mostra isso, dá a entender que preserva o azeite e o vinho. Bom, primeiro, além do azeite e o vinho, vou mostrar duas questões. Além do azeite e o vinho serem produtos, serem gêneros que talvez existam, mas não estão acessíveis, porque, veja, se o cara vai usar o salário de um dia para comprar uma medida de trigo, uma medida de trigo, até onde eu me lembro, ela não chega a 1 litro de vasilhame de trigo. Ela não chega a uma medida de litro. Se eu não me engano, acho que dá 1/4, mais ou menos, de quilo. Se eu não estiver equivocado, mas vejam que é uma medida extremamente pequena. O cara gasta um salário de um dia inteiro, percebam isso, para comprar uma medida de trigo ou 3 de cevada, que é um produto inclusive inferior. Mas Deus deixa claro para o vingador lá, para o anjo que está imprimindo juízo, não danifiques o azeite e o vinho. Isso pode nos remeter a duas questões especiais. Primeiro, gêneros que poderão ser adquiridos por quem tem condições financeiras melhores, embora eu ache que a crise vai abalar todos, mas eu vejo aqui uma mensagem subliminar por trás, no sentido de que quem terá realmente esses símbolos na sua essência e na sua vida, o azeite e o vinho, quem os terá? Os fiéis da tribulação. Os fiéis da tribulação. Porque eles serão preservados tanto pelo óleo santo da alegria, sim, essa alegria interior, ou seja, poder passar pela tribulação, tendo plena consciência de que eles têm Cristo, Cristo estará preservando eles. Então, esse anjo, de alguma forma, essa crise, de alguma forma, ela não atingirá, veja bem, uma percepção minha, uma conjectura, ela não atingirá diretamente os fiéis, percebam isso. Então, até na tribulação, até naqueles que aceitarem a Cristo durante a tribulação, Deus os preservará. Mas para a impiedade vai ter que gastar o salário inteiro para comprar um pouco de trigo, vai ter que gastar o salário inteiro, vai ter que gastar o que pode, o que não pode para poder comer, mas não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, não danifiques a minha presença, aqueles que têm a minha presença, aqueles que têm o meu óleo santo de alegria sobre a vida deles, porque esses, de alguma maneira, Deus vai preservar. Assim como Deus preservará a Israel fiel
lá em Bosra, lá no deserto, lá nas cavernas que você deve ter visitado. Aliás, uma das minhas grandes curiosidades, é exatamente aquela região. O Senhor está deixando claro que o seu povo, de alguma forma, né, veja, é uma conjectura, mas é algo que no meu coração fala muito forte. Essa questão da presença do óleo, da presença do vinho, que remete exatamente àquele aspecto que o Dionê acabou de falar, o vinho, alegria, o óleo, unção do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, e obviamente que aquela pessoa que aceitar a Cristo durante a tribulação, ela de alguma forma vai ter essa presença do Espírito, talvez não como hoje, mas ela vai ter a presença sim do Espírito sobre a vida dela, como era no Antigo Testamento. É uma das hipóteses, uma das ideias que nós podemos imaginar como será o Espírito Santo então na tribulação. Exatamente como era no Antigo Testamento. Ele não está derramado como num Pentecostes, mas obviamente que a obra da salvação é feita pelo Espírito Santo. Ele é Deus, não há como limitar Deus nem o poder de Deus. Então essa foi uma questão que me saltou bastante, sabe, aos olhos, que pode ter essa conotação também. E não danifiques, embora diante de uma crise financeira global sem precedentes históricos, Deus dá ordem. Não danifiques o azeite e o vinho, não apenas porque é bem de consumo de rico, não por isso. Eu não estou vendo que Deus está dizendo assim, não deixe que o povo todo se ferre, mas os ricos se deem bem. Apesar que a impiedade e a corrupção faz isso, né? Os pobres que se explodam e os que têm condições, mas aí nesse caso eu estou achando que esse azeite, esse vinho, ele está mais ligado à questão daquele que tem o poder de executar juízo, mas que de alguma forma preservará o seu povo, aqueles que têm o óleo santo, aqueles que têm a presença do Espírito e aqueles que interiormente, embora a vida, a natureza esteja completamente destroçada, mas o verdadeiro crente, ele tem paz interior. E eu creio que paz interior e alegria no Espírito são conotações muito similares. Muito similares. Então, eu quis levantar essa questão, tá, Johnny? Eu sei que você deve ter alguma coisa brilhante aí. Eu tô só evocando agora. Eu vou ler um pouco Isaías 51. Eu vou ler o 17 e vou ler o 22, para não ler muito texto, que eu ainda quero ler mais alguns textos. Eu vou trazer, porque justamente por causa da questão do vinho, você tem o vinho como símbolo de alegria, né? Mas você também tem, no caso de Isaías 51, por exemplo, eu vou ler esse texto 51, 17, ele fala assim, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor, isso é importante, né? Porque o pessoal acha que às vezes todo mal que vem, no sentido permitido, veio por Satanás somente, né? Uhum. Mas esquece que às vezes, a gente já leu isso em Abacuque 1, do 5 ao 11, por exemplo, né? Que Deus é que levanta os caldeus. Deus, inclusive Deus até fala, vocês não vão nem acreditar que sou eu que estou fazendo, mas sou eu que estou fazendo, tá? Só para você deixar claro, os caldeus foi eu que levantei. E aqui ele está falando, ó, o cálice foi da minha mão que vocês pegaram e beberam. E ele deixa claro, é o cálice da ira, tá? Por que o cálice da ira, ele faz esse paralelo contra, muitas vezes, o cálice do vinho? Inclusive, ele vai citar depois, eu vou citar aqui, ele vai falar de um vinho, inclusive vinho do atordoamento, também chamado. Tá? Então, é um vinho que tira a alegria. O cálice da ira, o vinho do atordoamento, ele tira a alegria, na verdade. Né? Ele acaba te trazendo para uma época de tristeza, de dor, de pranto. Né? E tanto que ele vai falar, por exemplo, né, no 22 ele fala, assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, eu vou tomar de vocês o cálice do atordoamento e o cálice da minha ira, e para vocês jamais vão beber de novo. Né? E ele fala ainda, olha, no 52:1, que Jerusalém, a cidade santa, não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Então o que você vê aqui? Esse contexto todo, obviamente, Isaías 51, 52, 53, são todos textos proféticos que remetem à obra do Messias e tudo mais. Né?
Mas você perceba que todo esse texto ele vai falar de muitas sombras, aquilo que o pastor Rodrigo sempre fala, né? A profecia de dupla referência. E dupla não quer dizer que isso acontece duas vezes, tá, gente? Dupla referência, que na verdade ela pode ter várias, digamos assim, cumprimentos. Múltiplos cumprimentos, né? Antes do seu ápice, do seu máximo, para fechar. Né? Então, o que você vê aqui? Você já vê esse exemplo do já é ainda não. Então, você já vê uma ação do Messias, você já vê a ação do Messias nesse processo todo, mas você vê que ainda não, ou seja, não chegou à sua completude, porque isso não acontece em Jerusalém hoje. O Jerusalém de hoje não tem essa questão, ainda tem incircunciso entrando, ainda tem uma série de problemas. Né? Então, todo esse processo ainda existe. Então, existem situações na história, e 1 Pedro 4 também vai falar disso, e eu diria que o Brasil, na sua história recente, está experimentando isso, em que há momentos que Deus vai pegar o seu povo e levar para o deserto. E ter uma conversa séria. É o exemplo de Oséias que nós lemos, né? E ter uma conversa séria e trazer a realidade novamente. Enquanto isso, o povo talvez beba ainda boa parte desse cálice da ira. Né? Porque o próprio texto fala, desperta, desperta, porque o povo dorme. Por que ele manda despertar? Porque já tá tão atordoado, já está tão abatido que dormiu. Inclusive esse termo do atordoamento você vai encontrar no Salmo 60 também. Né? No Salmo 60, que é um salmo de oração em tempos de guerra. Eu vou ler do 1 ao 5, tá? Para não ir muito longe. Ele fala assim, ó Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersaste, e tens estado indignado. Ó Senhor, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, feriu, né? Você feriu a terra. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses. Né? O Brasil que eu digo na história recente. E nos deste a beber vinho que atordoa. Ao cálice da ira, ao cálice de atordoamento. Né? Vinho que atordoa. E deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Olha o arco de novo aí. Né? E a gente vê sombras disso direto. Né? As sombras dos cavaleiros já estão andando pela terra. Né? Dos 4 cavaleiros, a gente já falou isso outras vezes. As sombras desses tempos de juízo sobre a casa, que começa pela casa do Senhor. Né? E ele fala, para que os teus amados sejam livres. E salva-nos com a tua destra. A destra, quem está à destra do Senhor? A destra é Cristo. Assentado à destra do poder. Né? Então você tem Cristo lá sentado, e do lado de Cristo ainda tem o Espírito Santo. Né? Salmo 110, né? Salmo 100 e... Ai, minha nossa, agora deu um branco. Deixa eu só ver se é Salmo 110. Isso, Salmo 110, esse mesmo. Né? Que é segundo a ordem de Melquisedeque, está sentado à destra do poder, e à destra está o Espírito Santo. Né? Então você tem um trono da Trindade, né? O Pai, à direita do Pai, no meio, por isso que está em Apocalipse fala o Cordeiro, né? Sentado no meio do trono. Se você está no meio, quer dizer que está entre dois. Né? O Pai à esquerda do Cordeiro e o Espírito à sua direita. Né? Por isso que a destra do Senhor é poderosa, a direita do Senhor é poderosa. Porque a direita do Senhor está o Filho no meio e está o Espírito Santo no outro lado. Né? Então a destra do Senhor é poderosa, é a mão e o braço. Né? O braço do Senhor é o Filho, a mão é o Espírito Santo. Né? Então você tem os dois sempre interligados. Jesus sempre trabalha com o Espírito Santo. Não é à toa que a espada que sai da boca, né? Sopro, né? Que ele destrói com sopro fala de Espírito também. Então tem esse vínculo do braço do Senhor agindo com mão poderosa. Né? Os dois são sempre interligados nesse processo. Mas o que eu queria falar não era só isso. Eu queria aproveitar essa questão do cálice, da ira, e dessa questão das sombras, porque o que a gente vai ver no Apocalipse ali da tribulação é o seu cumprimento máximo efetivo. Mas é interessante que quando abre os selos, ele vai fazer um vínculo com trombetas e taças. Trombetas e taças. E por que ele faz isso? É isso que eu vou entrar nesse ponto. Antes eu quero ler Malaquias 2, se eu só lembrar aqui, acho que é 2:7. Malaquias 2, 7. O texto fala assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca
devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que é mensageiro aqui? Mensageiro, o termo no hebraico ali é malak, que é o mesmo tempo para anjo. Tá? Malak é o tempo para anjo. Então, o que ele está dizendo? Que o sacerdote é como se fosse um anjo do Senhor. Né? Porque anjo é a função. Né? Então, o sacerdote atua como anjo do Senhor. Ele dá essa instrução. Por que isso é interessante? Porque quando você vai para Números, deixa eu pegar aqui, ó, Números 31. 31, deixa eu só ver o versículo. Eles vão para a guerra, só um pouquinho. 31:6. Eles estão indo para a guerra, tá? Aqui é uma situação de guerra, de embate, de luta. Aí ele fala assim, ó, mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo, 1000. E a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo utensílios sagrados, né, a saber, a trombeta para toque de rebate. Tá? Então ele está levando consigo utensílios sagrados, no caso trombetas, mas ele também pode levar outros utensílios aqui, porque esse termo para utensílio, gente, é o mesmo termo relacionado a taças também. Tá? Ele é um termo muito abrangente, mas ele também está relacionado às taças, né? A vasos, por exemplo. Né? Então você tem sacerdotes indo à guerra para tocar trombetas, né? Levando utensílios do Senhor, que também pode expressar questões das taças. Isso não é um procedimento só que você vê em Números 31. Quando você pega, por exemplo, o pergaminho da guerra, né, lá nos pergaminhos do Mar Morto, das citações do pergaminho da guerra, ele fala assim, ó, quando eles traçarem as linhas de batalha contra o inimigo. E o pergaminho da guerra fala da batalha final, tá? Ele tá é a luta da luz contra as trevas, a luta do bem e do mal, a luta final, a luta decisiva, né? Esse embate decisivo, que está relacionado a justamente esse tempo do fim. E ele fala assim, né? Sacerdotes dos filhos de Arão, vestidos com vestes de linho branco, túnica de linho, calças de linho, e cingidos com cinto de linho entrelaçado, violeta, púrpura e carmesim. Então você tem azul, roxo e vermelho, né? Que é o cinto, com vestes brancas, né? Com motivos multicoloridos, obra de artífice, na cabeça vão ter turbantes. Estas são as vestes de guerra. Não vão usar no santuário, né? E aí ele fala assim, ó, o primeiro sacerdote caminhará à frente de todos os homens da linha para fortalecer as suas mãos da batalha. E aí vão usar as trombetas de convocação e chofar. E aí ele fala assim, ó, serão 7 levitas com 7 chofar, 7 trombetas nas suas mãos. E você vê isso no pergaminho da guerra, e você vai ver também essa mesma questão dos levitas portando trombetas e chofares, e 7 deles novamente. Você vai ver também nos pergaminhos do Mar Morto, numa das canções de sábado. Né? Ele também vai falar desses príncipes, desses 7. Por que isso? Porque quando você começa a abrir os selos, né, chega numa altura dos selos em que ele vai direcionar isso para as trombetas. E aí você tem 7 anjos tocando suas trombetas. Esses anjos estão paramentados como sacerdotes em tempo de guerra. Né? Só que eles estão com cintos de ouro, porque são, né, celestiais. Diferente dos sacerdotes que estão com cintos de linho, com as cores, né, vermelho, azul e roxo, que se você lembrar são as cores do véu que tem lá no tabernáculo. Quando você olha o tabernáculo, você tem o véu que separa o santo do santíssimo. Nesse véu é um véu das mesmas cores, né? Roxo, azul, né, vermelho e uma base branca, né? Que são as 4 cores que você vai encontrar. Tem significado para essas cores, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre elas, mas a parte interessante é que quando você lê Joséfo ou lê Filo, por exemplo, ambos concordam que o véu que separava
é o véu que representa a matéria. Tanto que Joséfo vai ligar isso com água, fogo, ar e terra, né? Que são os 4 elementos fundamentais da época, que você vê até, digamos assim, algumas coisas disso no Novo Testamento ainda, né? Nesse aspecto. Não é à toa que o autor de Hebreus também fala assim que Jesus abriu o caminho pelo véu por meio da sua carne, né? Ele rasga o véu por meio da sua carne. E essa carne representa a matéria, fala da matéria. Né? Lembra que o sumo sacerdote, quando ele vai entrar no Santíssimo, por exemplo, ele tinha a sua roupa normal, que é aquela roupa branca, toda branca, só que ele botava um estofo azul, né? Uma estola azul por cima, e depois, né, toda uma outra estola também, já paramentada com as mesmas cores, azul, violeta e carmesim, né? O vermelho e tal. Então, simbolicamente, como ele é o mediador entre Deus e os homens, o sacerdote simbólico ali, ele está vestido, é como se Deus tivesse vestido de matéria. Por isso que quando ele vai entrar no Santíssimo, ele tira isso, ele só entra de branco. É como se ele se despisse da matéria. Porque quando passa o véu dessa matéria que nós conhecemos, você entrou no campo espiritual. Então, o simbolismo que você tem nesse caso são esses anjos materializados, tocando suas trombetas de guerra, né, com vários toques distintos aí relacionados, né, e aí lembra as trombetas, as 7 trombetas, porque são 7 anjos com 7 trombetas, uma figura que você vê nos pergaminhos da guerra, uma figura que você vê em vários lugares, e lembra que esses 7 espíritos evoca muito os 7 arcanjos que se acredita que estão diante do trono de Deus, né, que você tem uma figura dos 7 espíritos diante, que alguns entendem sendo a questão das lâmpadas, por exemplo, você tem aquelas 7, o castiçal, o candelabro com 7 espíritos, que evoca uma questão da completude do Espírito Santo, a completude da igreja, mas também alguns entendem como são os 7 arcanjos, esses que vão receber essas trombetas no tempo de guerra e vão tocar essas trombetas. E essas trombetas, lembra que a partir de um certo momento, você tem as taças que são derramadas. As taças da ira, os utensílios do Senhor, que também são levados em tempo de guerra, muitas vezes, né, para serem derramadas. Então você tem todo um processo que evoca, não uma festa, como às vezes as pessoas acham, evoca sim a festa da expiação, tem toda uma questão relacionada, mas também evoca, lá em Números 31, tempo de guerra. Então essa ação, e por isso que eu ainda reluto muito em fazer a associação das trombetas do Apocalipse com a última trombeta que cita Paulo, porque você vê situações distintas. Aqui são trombetas de guerra. Muito distintas, muito distintas. Não as trombetas da festa, como a festa das trombetas, por exemplo. Não é a mesma. Não é a mesma. Né? Ou pelo menos eu não posso escrever em pedra que são a mesma, porque eu estaria sendo leviano, né? Porque eu tenho esses textos todos que me dão essa abertura. Então, esses ciclos de 7 entre 7 entre 7, que você vê em Apocalipse, que estão relacionados, eles estão muito mais ligados a um contexto de batalha e de ira, do que efetivamente um contexto relacionado, né, à festa. Talvez seria uma visão da festa da expiação num contexto de juízo, já que a parte da misericórdia foi cumprida na primeira vinda, então você tem juízo na segunda vinda. Mesmo assim, não deixa de ser uma questão de batalha, né? E não uma questão da festa em si, em alguns aspectos. Então é um pouco mais complexo do que isso. Mas é bastante interessante. Por isso esse vinho, né, que atordoa, esse vinho da ira, né, que é colocado também, que está relacionado às taças, né, porque essas taças são despejadas, e você vê cada vez que ela é despejada, você tem um cumprimento de algo relacionado à ira do Senhor também. Você vê isso nesse ambiente todo da guerra que você tem entre o bem e o mal, do qual nós sabemos que, sim, é que nem é o caso de Jericó, né? Ao soar da última trombeta, nesse caso Jericó, e ali também é um ambiente de guerra, também você tinha 7 toques, muitas vezes, né? Você sabe que na última trombeta, só que ali no último dia são 13 toques, né? Porque você tem aquele processo de voltas ali, e aí sim as muralhas caem. É a mesma coisa que você vê nesse processo aqui. Então esse tocar de trombetas numa situação de guerra, numa situação de ira, de batalha, né, como é o caso da oração do Salmo 60, que é a oração em tempos de guerra, de batalha,
onde você tem o vinho do atordoamento também, né? Então está tudo interligado. São conceitos que você vê no Apocalipse que estão todos... Conecta com o Apocalipse 17:4, Exato. aquele cálice também da mulher que está embriagada, um cálice Exato. de atordoamento. Aquele é de embriagamento, atordoamento. E você que está em casa, é muito importante essa conexão toda que o Dionei está fazendo, né, Souza? Porque é o seguinte, tem gente que quer estudar o Apocalipse indo diretamente ao livro e começando de passagens que ficam completamente enigmáticas se desconsiderar o Antigo Testamento. Aí a gente resgata a fala da irmã que colocou aqui na tela. Gente, você não tem como entender o Novo Testamento sem o Antigo. Olha, para falar dos cálices da trombeta e das questões que o Apocalipse traz, o Dionei nos levou para argumentos bíblicos do Antigo Testamento e extra-bíblicos, não é? Para poder trazer, é assim que se interpreta a Bíblia, comparando Escritura com Escritura. E os selos se abrem dessa maneira, uma vez que o Cristo já o abriu, para entendermos o selo, então, nós vamos conectá-los com as passagens do Velho Testamento. Quando, por exemplo, o Apocalipse 6, 13 e 14 vai falar do céu enrolando-se como um pergaminho, o Isaías 34 já falou, né? Falou exatamente isso. Deixa eu fazer uma conexão aqui, para a gente continuar provocando os selos. E o Zacarias mostra o efeito. Exato. Se a gente continuar provocando os selos e a compreensão dos irmãos nesse ponto, Apocalipse 6, versículo 13 e 14, diz assim, aqui eu vou provocar os 6, 13 e 14 para o Dionei comentar Isaías e vou provocar o Souza com Mateus 24, 29. Então já fica